A psicologia tem pouco tempo, só 150 anos. É nova. É nova, né? E nesses 150 anos ela desenvolveu quatro abordagens diferentes. A primeira abordagem foi a comportamental, que não se preocupava com os sentimentos do indivíduo, mas apenas com as atitudes expressas. Então, hoje é usada para treinamento de militares, para adestramento de cães, de animais, etc. No segundo movimento foi a abordagem psicanalítica, que trouxe um impulso muito grande, porque trouxe a teoria do inconsciente, e onde é uma psicologia que começou a dar importância para os sentimentos mais profundos do indivíduo. Tá. E aí, então, descobriu-se o inconsciente, né, que foi a teoria que o Freud defendeu. Um processo de evolução também. Exatamente. Na psicologia, ela vai evoluir, com certeza, muito mais, né, ao longo agora dos anos. Daqui 50, 100 anos, a gente nem imagina como que ela vai estar. Exatamente. O professor, o Freud teve um professor que foi muito inspirado, porque ele foi o primeiro psiquiatra a conversar com o paciente. E perguntar, o que você sente, o que aconteceu com você? Até então, não, só se medicava e se colocava nas jaulas. Tá. Então, o professor Breuer, exatamente, o professor Breuer... estava com choque, né? Com choque, eu conhecia os lugares... No hospital em que eles trabalhavam é deprimente, assim. A altura do teto é abaixo da altura humana, então os doentes ficavam agachados, né, enjaulados mesmo, com bichos. E as grades, em forma de caracol, assim, nossa, é muito deprimente. E aí, então, com isso, surgiu o que a introspecção, né, um trabalho mais profundo e mais voltado para o íntimo do ser. Nos anos 50 surgiu a terceira abordagem, que foi a humanista, que veio em função da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava destruída e as pessoas começaram a questionar: para que tanto saber intelectual? Para que tanto dinheiro? Para que tanta biologia? Perfeição física, né, que os nazistas buscavam? E para acontecer tudo isso, então alguma coisa está errada, está faltando alguma coisa. Então surgiu uma psicologia que busca o sentido da vida. Um dos inspiradores foi o Abraham Maslow, que foi o que estudou as necessidades e descobriu que o ser humano tem necessidade de vivenciar estados alterados de consciência. Ele tem essa necessidade e de buscar o sentido da sua vida, a sua missão. Tudo bem, esse foi um trabalho dos humanistas. Então aí a gente tem dentro dessa abordagem, a abordagem rogeriana, junguiana, várias que vocês devem conhecer. Nos anos 70 ainda não chegou essa informação aos meios acadêmicos, até porque os meios acadêmicos resistem muito, e também nem é aceito ainda pelo nosso conselho, a psicologia transpessoal. Essa psicologia é baseada numa experiência do Groff, em que ele percebeu que, conforme os indivíduos são induzidos a um estado alterado de consciência, eles conseguiam lembrar de situações de infância, de vida intrauterina e até de supostas vidas passadas. Então, foi uma situação, não sei se você quer que eu explique. Claro. Então, foi muito interessante. Ele era um psiquiatra ortodoxo, tradicional, de Viena, fugiu da Segunda Guerra e foi para os Estados Unidos. Lá, o único emprego que ele conseguiu foi na Califórnia, como psiquiatra daqueles drogados assim de sarjeta mesmo, sabe? Daqueles dependentes químicos de sarjeta. Então, era um trabalho muito pesado. E até que, uma época, ele recebeu o LSD dos laboratórios, como um remédio mesmo para testar nos pacientes. E aí, ele percebeu, porque quando você recebe um remédio, você testa as doses naquelas amostras de pessoas, né? Então, ele testou num primeiro nível de quantidade, todos eles tinham uma vivência estética. Estética seguiria manchas coloridas, tal, psicodélicas. Tá. Numa quantidade um pouquinho maior, eles vivenciavam situações do útero. Ficavam em posição fetal e relatando coisas do útero. E numa dose maior, eles se viam em outra época, em outro tempo, em outro país,
vivendo um outro personagem. E o Groff, ele teve uma inspiração, porque o que ele fez? Ele pediu para que essas pessoas desenhassem o que elas tinham vivenciado depois da sessão, entendeu? Então ele conseguiu provar essa repetição de fenômeno. Então é uma ciência. O Groff, porém, ele é criticado, muito criticado, porque dizem por aí, as más línguas, que ele estava usando droga para fazer o experimento dele. E não foi esse o espírito da coisa. Ele não fez com essa intenção. Essas pessoas que sempre vêm com novidades, no primeiro momento, são perseguidos, perseguidos, né? Não importa, é religião, é psicologia, é medicina. A gente conhece inúmeros casos, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Bom, daí em 68 o governo americano proibiu o LSD, então a pesquisa dele ficou parada. Aí ele começou a testar com música, com respiração, com isso, com aquilo, e ele percebeu que só com a respiração, a música e o relaxamento, ele conseguia essas variações também. Então surgiram técnicas de regressão muito eficazes que levam o indivíduo a um estado alterado de consciência. Não é a hipnose, tá? Porque a hipnose é uma técnica que depende do paciente, de ele se sugestionar, e não do terapeuta. A técnica do Groff, não, né? As técnicas que vieram dessa experiência, elas dependem do terapeuta. O terapeuta tem que ser muito bem treinado, tem que estar bem consciente do que ele vai fazer e tal. Administrar. Exatamente. E tem aí então surgiu a órgão psicoterapia transpessoal, desculpa. Então, a transpessoal. Por quê? Porque ela transcende o ego. Nesse estado de consciência, você vai acessar não o Willy, que seja da mídia, que seja comunicador, que seja... Não, a alma do Willy, entendeu? É essa essência que vai ser tratada. Então, todo o resto é um estado passageiro e transitório. E o terapeuta tem esse foco e vai profundamente como um cirurgião. Existe um órgão que regulamenta, por exemplo, esse tipo de terapia? Não, existe uma associação mais antiga de todas, que é a Association for Transpersonal Psychology, que é na Califórnia, que foi ali que surgiu tudo, né? Perto da Universidade de Stanford. Na verdade, assim, é uma entidade muito séria, né? E que, assim, inspirou outras associações em outros países do mundo. E depois foi difundindo. Difundindo. Tá? Porém, eu vou te dizer... E cada um vai adquirindo uma particularidade toda, porque o ser humano pode parecer igual em qualquer parte do mundo, mas, por exemplo, dependendo da educação, da cultura, isso não é levado em conta? Olha, na verdade, assim, trabalha tanto na essência que é muito semelhante. Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Todo mundo tem os mesmos problemas, a dor é a igualdade dos homens. Anseios, as mesmas carências, né? Isso mesmo. Então, agora, o único problema é que, assim, vamos dizer assim, a transpessoal salpicou, vamos dizer. Então, assim, na Alemanha você tem 5% de terapeutas são da transpessoal, na Inglaterra. Aqui no Brasil, como aqui também, 5% a gente diria que pratica. A gente tem uma colaboradora, a Lidinha Miranda Arantes, que escreve uma vez por mês pra gente, ela faz transpessoal. Eu acho que veio para ficar, né, o transpessoal. Embora a gente esteja sempre... Eu acho que ela, de certa maneira, ela te atende mais completo, não é verdade? Com certeza. Ela mexe com o teu íntimo, né? Em todos os níveis, sabe? Que nem a medicina chinesa. Sei. Um nível físico, psíquico e espiritual.